Olá, amigos e amigas, meu nome é Edmundo e hoje nós vamos falar sobre o livro do Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos, o que ele traz? Ele traz o testemunho dos apóstolos, daqueles que estiveram presentes com Cristo e daqueles que acompanharam a sua vivência comunitária. Nós vamos falar hoje a partir do livro do Atos dos Apóstolos. A gente sabemos que foi escrito por Lucas, que escreveu também o Evangelho. Vamos já iniciando falando do primeiro capítulo, do versículo 1 a 8 do livro de Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, desde o princípio até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, ele deu instruções aos apóstolos que escolheram movido pelo Espírito Santo. Foi aos apóstolos que Jesus, com numerosas provas, se mostrou vivo depois da sua paixão. Durante 40 dias, apareceu a eles e falou-lhes do reino de Deus. Estando com os apóstolos numa refeição, Jesus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Esperem que se realize a promessa do Pai, da qual vocês ouviram falar. João batizou com água. Vocês, porém, dentro de poucos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino para Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês, e dele receberão força para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. Então, para que esses testemunhos eles fossem partilhados, foram aí essenciais a mão e o coração de alguém. A partir de todo o testemunho, de todo o trabalho de missão, precisa ter a mão e o coração de alguém. Então aqui a mão e o coração foi do Lucas. Então, desde o século II, a tradição, ela identifica o autor de Atos com Lucas. É médico da equipe missionária de Paulo. Nós podemos perceber isso lá em Filemon 24, na carta aos Colossenses 4, versículo 14, na carta 2 Timóteo 4, 11. E é interessante nós ressaltarmos que a profissão de médico, que era a profissão do Lucas, nessa época era um trabalho de escravo, um serviço impuro. Por que era um serviço impuro? Pois a pessoa era obrigada a trabalhar com sangue, com doença e com morte. Então, o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, eles tiveram o mesmo autor, que foi o próprio Lucas. E qual que é o relato que une as duas obras? É a ascensão que coroa a vida de Jesus. Aparece lá no Evangelho de Lucas 24, 51. E também quando funda a missão universal da igreja, que é no texto que eu acabei de ler. A atividade missionária da igreja, ela é apresentada como uma grande viagem. Essa viagem ela foi feita de Jerusalém até Roma, onde era o centro do mundo da época. Então, exaltando principalmente Pedro e Paulo, que aparece muito aí no livro do Atos dos Apóstolos. Do capítulo 1 até o capítulo 12 aparece a figura de Pedro, do 12 em diante até o final aparece a figura de Paulo. Por isso, a evangelização ela é vista como uma caminhada, e a vida cristã, ela recebe aí um nome, ela recebe o nome de caminho. Nós podemos ver isso no capítulo 9, versículo 2, onde aparece: ele pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho.
Então, após uma leitura aí teológica das primeiras comunidades, isso aconteceu mais ou menos entre o ano 30 e o ano 60 depois de Cristo, tem um fator muito especial aí, especialmente as comunidades de 3 locais: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Por quê? Ele escreve para os cristãos dos anos 80 e 90 depois de Cristo. O livro do Atos dos Apóstolos, ele não fala de todos os apóstolos. No início ele só menciona 2 dos 12, Pedro, Tiago. E Paulo, ele acaba sendo um dos mais enfocados e os seus passos contado até em detalhes. Então, tudo isso indica que Lucas ele não fez um relato aí global da vida das primeiras comunidades. Por que ele não fez esse relato global? Porque ficaram fora, por exemplo, igrejas importantes como de Alexandria, no Egito. E a palavra de Deus, ela caminha em 3 grandes polos. Jerusalém, com os 12, que está do capítulo 1 até o 7. Com os 7, que vai dos capítulos 6 até o 12. Antioquia, do capítulo 13 até 15, e até chegar a Roma. Nessa chegada a Roma, está do capítulo 21 a 28, com Paulo. Então, o centro de tudo está no capítulo 13 a 15. É lá que tem a grande assembleia de Jerusalém. Então, a palavra que sempre surgia de Jerusalém, a partir de Antioquia, ela chegará aos confins do mundo, onde era o centro do império, que é a cidade de Roma. Então, diante desse quadro, a narrativa do livro, ela vai mostrando que o processo de expansão da palavra, ela é crescente. Por que ela cresce? Porque ela atinge regiões geográficas cada vez mais distantes, e até chegar aos confins da terra, que era Jerusalém. Então está dentro do Atos 1 até o 7, capítulo 7. A Samaria, a Judéia e a África está no capítulo 8. Depois a Síria, ela aparece nos capítulos 9 a 12. E Chipre e Ásia, nos capítulos 13 e 14. E a Grécia aparece no 16 até o 21. E depois Roma, que era considerado os confins da terra, no 24 até o 28. Então, das origens em Jerusalém até o concílio de Jerusalém, está o capítulo 1, do versículo 1 ao 15 e ao 35. Onde aparece a ascensão de Jesus? A ascensão de Jesus aparece no capítulo 1 do Atos, versículo 1, 11. E a comunidade de Jerusalém? Como que era formada essa comunidade e onde que ela aparece? Essa comunidade de Jerusalém, ela aparece no capítulo 1 até o versículo 12 e ela vai até o capítulo 5, versículo 42. Depois aparece a eleição de Matias para completar os 12, que vai do capítulo 1, versículos de 12 até 16. Vou pegar aqui na Bíblia para a gente poder entender como que foi feita a eleição do Matias. Os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras. Não muito longe de Jerusalém, uma caminhada de sábado, entraram na cidade, subiram para a sala de cima, onde costumavam hospedar-se. Aí estavam Pedro, João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles tinham os mesmos sentimentos. Eles eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Nesses dias, aí estavam reunidos um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e falou: Irmãos, era preciso que se cumprisse aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, tinha anunciado na Escritura, a respeito de Judas,
que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um do nosso grupo e participava do nosso serviço. Ele comprou um terreno com o salário da sua iniquidade, depois caiu de ponta cabeça, arrebentou-se e suas entranhas se esparramaram. Então a notícia chegou a todos os habitantes de Jerusalém, que deram àquele terreno o nome de Alcedama, que quer dizer campo de sangue, conforme a sua língua. Pois no livro dos Salmos está escrito que sua moradia fique deserta e ninguém habite nela, e ainda que outro ocupe o seu cargo. Há outros homens que nos acompanham durante todo o tempo que o Senhor vivia no meio de nós, desde o batismo de João até o dia que foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para testemunhar a ressurreição. Então apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e apelidado o Justo, e também Matias. Em seguida, fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 Tu escolheste, para ocupar no serviço do apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2, e a sorte caiu em Matias, que foi juntada ao número dos apóstolos. Então depois, em Pentecostes, aparece o discurso de Pedro. Tanto a leitura de Pentecostes como o discurso de Pedro está dentro do capítulo 2, versículo de 1 a 41. Na sequência, vem o primeiro resumo sobre a vida da comunidade. E esse texto bastante conhecido, Atos 2, 42, 47, que é o retrato da primeira comunidade. Depois a gente tem mais o terceiro retrato da comunidade. As comunidades eram assíduas na partilha do pão, na oração. Tudo que tinham colocavam em comum, vendiam seus bens e partilhavam entre todos. Na etapa seguinte, vem a cura realizada por Pedro e o seu discurso, que está lá no capítulo 3, versículos de 1 a 26. Na sequência, no capítulo 4, de 1 a 22, vem a prisão de Pedro e João e um outro discurso. Depois há uma oração comunitária, está dentro do capítulo 4, 23 a 31. E segundo, resumo sobre a vida em comunidade, que é o senso de partilha, que é o retrato da terceira comunidade, capítulo 4, versículo 32 e 35, onde se coloca tudo em comum. Depois aparece na sequência Barnabé, figura de Barnabé, que foi o grande companheiro de Paulo, no capítulo 4, versículo 36 e 37. E onde aparece o pecado original da comunidade? Lá com Ananias e Safira, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Depois, um outro resumo sobre a vida das comunidades, e aí já aparecem os milagres, está no capítulo 5, versículos de 2 a 16. E aí a prisão dos apóstolos, mais um outro discurso de Pedro. E depois tem uma conclusão, e nessa conclusão os apóstolos anunciam a boa nova. Então, rumo a uma igreja aberta, uma igreja de saída. Por isso que o Papa Francisco ele retoma essa leitura do Atos dos Apóstolos, para dizer a igreja que ele quer. Essa igreja, fora da sacristia, uma igreja em saída. Depois há uma atividade, que é uma chamada de atividade missionária, que é a atividade dos helenistas. E aí no capítulo 7, aparecem os 7 discursos de Estevão, e também a sua morte. Nós sabemos que Estevão foi apedrejado, e que Saulo, que depois se torna Paulo, ele aprova a morte de Estevão, porque Paulo era um dos participantes lá do Sinédrio. Depois, os perseguidos e os discípulos, eles pregam fora de Jerusalém. Depois tem uma comunidade que é fundada pelos helenitas, e aí continua a narração. Depois é enviado Barnabé e Paulo, aí eles vão fazer lá a sua missão na Ásia Menor. E há uma primeira missão de Paulo, entre o ano 46 e 48 depois de Cristo, e nesse intervalo Pedro é preso e o Tiago Maior é morto. Há outros Pentecostes, também citados no livro de Atos. Podemos pegar 4:31, 10:44, 46, 13:2,
19, 4 a 6. Então nós percebemos, então, que o Pentecostes ele apresenta os momentos fortes da nossa caminhada. Nós passamos agora, recentemente, aí pelo domingo de Pentecostes, 31 de maio. Então, dentro de todo o conteúdo do livro do Atos dos Apóstolos, nós encontramos vários discursos. Nós temos 8 de Pedro, 9 de Paulo e 7 de outras pessoas. Os discursos de Pedro você vai encontrar em Atos 1, 16, 22, 2, 14, 40, 3, 16, 12, 26, 4, 8 a 12, no 5, do 29 ao 32, foi lá no 10, 34, 43, no 11, do 5 ao 17, no 15, de 7 a 11. Já os discursos de Paulo, você encontra no capítulo 13, versículo 16, 41, no 14, 15, 17, depois no 17, 22, 31, no 20, 18, 35, no 22, de 1 a 21, no 24, 10, 21, no 26, do 23 ao 27, e no 28, do 17 ao 20, e depois no 25, 28. E os outros discursos, de quem são? Aparece lá no Atos 5, 35, 39, do Gamaliel, que foi o professor de Paulo, né? Paulo, que era da escola de Gamaliel. Depois no 7, de 2 a 53, Estevão. O 15, do 13 até o 21, aí é a vez do Tiago fazer o seu discurso. Do 19, 25 a 27 é o Demétrio. No 19, 35, 40 é o escrivão de Éfeso, aqui não cita o nome. Depois no 24, 2 a 8, Tertulo. E depois 25, 24, 27, o Festo. Então esses 24 discursos estão distribuídos aí dentro. Se você fazer uma pesquisa, você clicar discursos nos Atos dos Apóstolos, você vai pegar todos esses textos. Mas é interessante que você vá lendo o Atos dos Apóstolos e você vai percebendo onde aparecem esses discursos. E a partir desses discursos, o sonho, ele contagia e aí se espalha. Mas esse sonho, apesar de espalhar e contagiar, ele gera conflitos. Daí aparece a figura do Estevão e do Filipe. E o livro de Atos, ele vai falar de dois, Estevão e Filipe. É interessante nós observarmos que o ministério dos dois ele não se restringe ao cuidado dos pobres, né, mas sim à missão dos apóstolos. Então eles não tinham essa missão de cuidar dos pobres, mas a missão de se tornar apóstolos, de fazer novos apóstolos. E aí, dentro desse quadro, aparece a profecia e o martírio, né? Então, Lucas, ele apresenta o diácono Estevão como um modelo para os cristãos. Então, a grande apresentação de Lucas no Atos dos Apóstolos é apresentar Estevão como modelo para os cristãos. E como os apóstolos, esse diácono, o Estevão, ele é ameaçado por morte. Por que ele é ameaçado por morte? Por causa do anúncio do Evangelho. Então, ainda hoje, cada um de nós que anunciamos o Evangelho, nós somos também ameaçados. De uma forma ou de outra, nós temos essa perseguição de alguns lados. É claro que nós temos as pessoas que nos ajudam, né, no nosso compromisso, se compromete com esse anúncio do Evangelho. Então, cheio de graça e poder, o Estevão, o que ele fazia? Ele fazia grandes prodígios, grandes sinais entre o povo. E isso, o que aconteceu? Com essa pregação do Estevão, ele instigou aí os judeus contra ele. E alguns deles acabaram lançando algumas calúnias contra Estevão. Qual foi o tipo de calúnia? Eles acabaram dizendo que ouviram ele blasfemar contra Moisés e contra Deus. E aí lá no Atos 7, de 1 até o 53, levado ao Sinédrio, Estevão, o que ele faz? Ele faz uma releitura da história, né? Ele faz uma releitura, relembra lá para o Sinédrio, a partir do evento de Jesus.
Ao final, o Sinédrio chama os judeus de traidores e de assassinos do Messias. E na continuação, ao ouvir todos do Sinédrio, eles ficam enfurecidos. Tanto é que eles arrastam o Estevão para fora da cidade e aí o apedrejaram. E o Saulo, que depois se torna Paulo, ele foi um daqueles que aprovaram a sua morte, porque, como já falei, ele fazia parte do Sinédrio por ser um cidadão romano. Então, é necessário que alguém abra aí uma perspectiva de fé aí para mostrar que a Bíblia é espelho da experiência humana. Bíblia, espelho da experiência humana, é o anúncio de Jesus Cristo. E o rito do batismo, aí é o sinal que exprime a aceitação de que Jesus é o novo sentido para a vida do batizado. Extraí isso lá da Bíblia pastoral. E aí aparece o carinho com as comunidades. Então, esse amor de Paulo por Deus e pelas comunidades, ele acaba prepassando as suas cartas. Elas são, sobretudo, fruto de sua preocupação paternal, como a igreja menina. E não só. Nas cartas, há a valorização de pessoas tidas como escória da sociedade, como triunfo de Deus para restaurar uma sociedade nova. Então vocês podem pegar aí na sua Bíblia e ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 26 a 28. E aí surge todo um contexto histórico. Então, para que a gente possa melhor estudar a época em que Paulo atuou, nós dividimos esse período aí em dois momentos. Ano 30 ao ano 40 depois de Cristo, que é a igreja nascida em Pentecoste. Aí surge o primeiro anúncio da Boa Nova. Essa igreja se espalha rapidamente pela Palestina, sendo um grande número de alguns missionários itinerantes. Há o predomínio da tradição oral. Então, o pessoal tinha muita dificuldade de leitura, então o predomínio é da tradição oral. As comunidades, elas acabam surgindo aí em torno das sinagogas, né? E eram formadas principalmente por judeus, os judeus convertidos, e eles acabavam se destacando pela vida comunitária. E nesse período termina com a crise que foi provocada pela política do imperador. O imperador da época era o Calígula, anos 37 a 41, e também pela grande perseguição do Herodes, ou principalmente o Herodes Agripa, no anos 41 a 44. Dos anos 40 ao ano 70, perseguida na Palestina, a Boa Nova ela já começa a se espalhar pelo mundo e principalmente pelo mundo romano. São deles os primeiros escritos do Novo Testamento na década de 50. O primeiro escrito do Novo Testamento na década de 50 foi a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E esse período, ele se caracteriza-se principalmente pela transição aí da Igreja de Jerusalém para Antioquia e do Oriente para o Ocidente, da Palestina para a Ásia Menor, da Grécia para a Itália, do mundo judeu para uma cultura grega, da realidade rural para a realidade urbana, das comunidades que foram surgindo em torno das sinagogas para as comunidades nascidas em torno das casas, principalmente nas periferias das grandes cidades, que eram as cidades da Ásia e da Europa. Nesse momento, acirram-se aí, então, os grandes conflitos, né, que eram conflitos entre os cristãos, principalmente os vindos do judaísmo e de outros lugares. Então, em 64, nós temos aí a perseguição de Nero, lá em Roma, quando nesse momento sucumbem Pedro e Paulo, né, a morte de Pedro e de Paulo. Por isso, a gente tem aí um grande controvérsia para poder entender as cartas de Pedro. Se as cartas de Pedro foram escritas no ano 90,
e Pedro foi martirizado no ano 64, então a gente tem que rever um pouco isso, mas isso nós vamos estar falando mais um pouco para frente, quando a gente for estudar as cartas, né? Mas aí já vai analisando bem essa questão. Ano mais tarde, no ano 70, depois de Cristo, aí os romanos, através de Nero, ele destrói Jerusalém. E com essa destruição de Jerusalém, acaba dispersando as comunidades cristãs. E é nessa época que ocorre a morte das primeiras geração dos cristãos. Dentro desse quadro, como que surge o papel da liderança religiosa? Por vezes, aí dentro das narrativas bíblicas e da igreja, a liderança religiosa, ela desempenha aí uma legítima função. Só que naquela época era uma função conservadora. Davi e Salomão, eles consolidam a unidade de Israel, mas sobre uma estrutura da monarquia. O Esdras e o Neemias a reconstrói de novo após a experiência arrasadora do exílio. O Pedro e os 12, eles são aqui apresentados por Lucas como ponto de reagrupamento para a comunidade de Jerusalém. Então percebe-se, no entanto, que não é aí que se encontra o coração da narrativa bíblica. Porque o espírito da religião bíblica, que permanece muito tempo, depois de todas essas estruturas terem sido arrasadas, elas encontram, mas aí muito mais expansivas, através dos profetas. O Amós, o Isaías e o Jeremias. Mesmo quando Israel ele rejeitava as intuições dos seus profetas, mas eles acalentavam o sonho deles. O mesmo é no Novo Testamento. O Jesus dos Evangelhos, ele não é descrito como um agente de estabilidade, mas sim como presença profética, e uma presença profética explosiva, que chama seu povo aí para uma nova visão de Deus e também uma nova visão de humanidade. Então, qual que era essa nova visão de Jesus da humanidade, de uma nova visão de Deus, uma nova visão de igreja? Ansiamos pela Nova Jerusalém, um lar sem lágrimas, um povo que não seja nem judeu, nem grego, homem ou mulher, escravo ou livre, mas todos um só em Cristo Jesus. Então, o que eu poderia dizer para poder estar concluindo esse nosso momento de hoje? Não existe nenhuma teologia coesiva de missão na Bíblia. Apesar de toda a sua riqueza, a Bíblia ela deixa vários problemas de missão sem resposta. E até não solicitados. Afinal de contas, o Deus da Bíblia, quem envia o seu povo, para revelar, para descobrir o seu amor em lugares para além das fronteiras, principalmente as fronteiras sectárias. O que quer dizer esta palavra sectária? Essa palavra sectária, ela é uma pessoa que é apaixonado, mas de modo externo, ou seja, numa doutrina, numa religião, numa política, numa filosofia, em futebol e assim por diante. Hoje nós vemos gente aí que é apaixonado de um modo extremo a condução que o nosso presidente conduz o país. Outros são apaixonados de uma forma, de uma torcida organizada de um time de futebol. Outros são apaixonados de uma forma extrema perante a religião. Outros perante uma doutrina, outros perante uma filosofia de vida. Então pensamos nisso, que o Deus da Bíblia, o que ele faz? Ele envia o seu povo para revelar e para descobrir o seu amor, principalmente em lugares para além das fronteiras sectárias. Onde está esse pessoal apaixonado ao extremo, numa doutrina, numa religião, na política, na filosofia, no futebol
e na vida do dia a dia. Eu gostaria de colocar aqui 3 perguntas para vocês possam estar refletindo sobre o nosso texto de hoje. Então, a partir do que acabamos de ouvir, primeira pergunta: temos formado apóstolos e missionários em nossas comunidades? Segunda pergunta: ao encontro de quem precisamos ir? E a terceira: como a teologia está presente em nossas ações e compromisso com os irmãos? Vou repetir as 3 perguntas. Temos formado apóstolos e missionários em nossas comunidades? Ao encontro de quem precisamos ir? Como a teologia está presente em nossas ações e compromisso com os irmãos? Então você vai aí ouvir o vídeo, vai acompanhar aí com o material que vai ser enviado para você. Depois lá no final, você anota as perguntas, responde essas perguntas do seu jeito. Não precisa se preocupar se você vai estar respondendo certo, se você vai estar respondendo errado. O importante é que você responda para que nós, os assessores, eu, o Afonso, Herculano, o Cristiano e outros tantos aí que trabalham aí com o CB, possam estar ajudando na compreensão dessa introdução. Eu diria que seria uma introdução aí do Atos dos Apóstolos, e já falando um pouco de Paulo e as suas comunidades. Mas aí, você respondendo essas questões, como que você pode fazer? Você pode enviar. Envia no 11 973767519. Você pode enviar também pelo meu e-mail, edmundo.sebes@gmail.com. Você pode entrar no Twitter, @sebes2013. Nós temos a página do Facebook e agora aqui por aqui esse canal do YouTube. Espero poder ter contribuído um pouco com vocês aí nessa partilha desse trabalho do livro do Atos dos Apóstolos.